Se existe uma franquia que parecia ter encerrado sua história da forma mais perfeita possível, essa franquia era Toy Story. Quando Toy Story 3 chegou aos cinemas em 2010, muita gente saiu do filme com a sensação de que aquele era o final definitivo. Afinal, depois de 3 filmes acompanhando Woody, Buzz e os outros brinquedos, a despedida de Andy parecia o encerramento perfeito. Mas então veio Toy Story 4. E junto com ele veio a pergunta que muita gente fez na época. Isso era realmente necessário? Agora, anos depois, estamos prestes a receber Toy Story 5. E a pergunta voltou com ainda mais força. Toy Story 5 precisava existir? A resposta pode parecer simples. Mas quanto mais você pensa sobre ela, mais complicada ela fica. Porque existe uma diferença enorme entre um filme ser necessário e um filme ser bom. E é justamente aí que essa discussão fica interessante. Quando as pessoas dizem que Toy Story 5 não precisava existir, normalmente elas não estão dizendo que o filme vai ser ruim. Na verdade, ninguém sabe se ele vai ser ruim. O problema é outro. É que Toy Story é uma daquelas franquias raras que parecia já ter contado tudo o que precisava contar. A história de Woody começou em 1995. Naquele primeiro filme, ele era o brinquedo favorito de Andy e precisava lidar com a chegada de Buzz Lightyear. O que parecia apenas uma história sobre brinquedos acabou se transformando em algo muito maior. Porque Toy Story nunca foi realmente sobre brinquedos. Era sobre amizade, mudança, medo, crescimento. E principalmente sobre aprender a aceitar que as coisas não permanecem iguais para sempre. E talvez seja exatamente por isso que a trilogia original funcionou tão bem. Cada filme representava uma fase diferente da vida. No primeiro, tudo era novidade. No segundo, surgiam os medos sobre o futuro. E no terceiro, chegava a hora de deixar o passado para trás. Por isso, tanta gente considera Toy Story 3 um dos melhores finais da história do cinema de animação. Porque ele não encerrava apenas uma franquia. Ele encerrava uma fase da vida de milhões de pessoas que cresceram assistindo aqueles personagens. A despedida de Andy não era apenas a despedida dele, era a nossa também. E honestamente, se a franquia tivesse terminado ali, provavelmente ninguém reclamaria. Mas aí veio Toy Story 4, e eu lembro que muita gente torceu o nariz quando ele foi anunciado. Porque parecia uma continuação feita apenas porque a Disney sabia que Toy Story vendia. E convenhamos, era difícil imaginar uma história que justificasse voltar depois daquele final. Mas então o filme estreou. E surpreendeu muita gente, porque ao invés de simplesmente repetir a fórmula dos anteriores, ele decidiu focar em algo diferente. Pela primeira vez, a história não era sobre Andy, nem sobre crescer, nem sobre crianças. Era sobre Woody, sobre propósito, sobre identidade, sobre descobrir quem você é quando aquilo que definia sua vida desaparece. E isso funcionou melhor do que muita gente esperava. Tanto que hoje existe uma quantidade enorme de pessoas que considera Toy Story 4 uma continuação válida. Talvez não tão boa quanto Toy Story 3, mas ainda assim uma boa continuação. Só que aí chegamos em Toy Story 5, e dessa vez a situação é diferente. Porque enquanto Toy Story 4 ainda tinha uma história nova para contar sobre Woody, muita gente não consegue enxergar qual história ainda resta para Toy Story 5. E esse é o principal desafio do filme: justificar sua própria existência. Porque tecnicamente, a história já terminou 2 vezes. Terminou em Toy Story 3, e depois terminou novamente em Toy Story 4. Então agora a Pixar precisa convencer o público de que ainda existe algo relevante para contar. E sinceramente, eu acho que isso é possível, mas vai depender completamente da qualidade do roteiro. Porque existe um erro que muitas franquias cometem. Elas continuam existindo apenas porque são populares. Não porque existe uma nova história que merece ser contada. E quando isso acontece, o público percebe. Foi assim com várias franquias do cinema. Filmes que pareciam existir apenas para aproveitar o sucesso de uma marca. E é justamente isso que Toy Story precisa evitar. Por outro lado, existe um argumento que eu acho muito válido. O argumento de que um filme não precisa ser necessário para ser bom. Porque se formos usar essa lógica, Toy Story 2 também não precisava existir, e acabou sendo excelente. Toy Story 3 também não precisava existir, e virou um clássico. Até mesmo Toy Story 4 parecia desnecessário, e ainda assim conquistou muita gente. Ou seja, o fato de uma continuação parecer desnecessária não significa automaticamente que ela será ruim. Na verdade, algumas das melhores continuações da história surgiram exatamente assim, quando ninguém pediu por elas. O problema é que o público costuma confundir 2 perguntas diferentes. A primeira é: esse filme precisava existir? A segunda é: esse filme será bom?
E elas não têm a mesma resposta, porque Toy Story 5 pode perfeitamente ser um filme desnecessário e excelente ao mesmo tempo. As duas coisas podem acontecer juntas. E olhando para o histórico da Pixar, existe motivo para ter esperança. Porque apesar de alguns tropeços recentes, a Pixar continua sendo um dos estúdios mais respeitados do mundo quando o assunto é animação. Eles sabem construir personagens, sabem criar emoção, sabem contar histórias. O verdadeiro desafio será encontrar um motivo convincente para reunir esses personagens novamente. Porque nostalgia sozinha não sustenta um filme inteiro. Ver Woody e Buzz juntos novamente é legal, mas isso não basta. O público precisa sentir que existe um propósito para aquela nova aventura. E talvez seja exatamente isso que vai definir o sucesso ou o fracasso de Toy Story 5. Não os gráficos, não a bilheteria, não a nostalgia, mas a história. Porque no final das contas, foi a história que transformou Toy Story em uma das maiores franquias da animação. Não foram os brinquedos, não foi a Disney, não foi a Pixar, foram os personagens, foram as emoções, foram as mensagens. E é por isso que as pessoas ainda se importam tanto, porque Toy Story não é apenas uma franquia, é uma parte da infância de milhões de pessoas. Então, Toy Story 5 precisava existir? Se a pergunta for sobre necessidade, provavelmente não. A história já teve finais excelentes mais de uma vez. Mas se a pergunta for se ele pode ser um grande filme, a resposta é completamente diferente. Porque um filme não precisa ser necessário para ser bom. Ele só precisa ter uma boa história para contar. E talvez, quando Toy Story 5 finalmente estrear, a gente descubra que ainda existia mais uma história esperando para ser contada. Ou talvez descubra que realmente era hora de deixar esses personagens descansarem. Mas uma coisa é certa. Quando as luzes do cinema se apagarem e a logo da Pixar aparecer na tela, milhões de pessoas estarão assistindo. Porque mesmo depois de todos esses anos, Woody, Buzz e Toy Story continuam ocupando um lugar especial na cultura pop. Isso, por si só, já mostra o tamanho dessa franquia.